Quando o assunto é imigrar para os Estados Unidos, a advogada brasileira Flávia Lloyd, de 43 anos, é referência para muitas personalidades aqui no Brasil. Entre os seus clientes estão Ivete Sangalo, Virgínia Fonseca, Zé Felipe, Carlinhos Maia, Kevinho, Neguinho da Beija-Flor, entre outros. A carreira de sucesso aí, gente, veio depois de muitas dificuldades que ela passou no país norte-americano, onde ela já foi imigrante ilegal, chegou a viver abaixo da linha da pobreza, mulher negra e hoje dona do seu próprio escritório. A gente vai conversar com ela, que é a doutora Flávia Lloyd, que está aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vinda! Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada a você por ter aceitado. Flávia, conta antes da gente começar a falar sobre essa questão de vistos, como que você conseguiu, então, ser aí uma das advogadas, assim, nessa área de imigração, dessas pessoas todas famosas? Como que você caiu no gosto aí das celebridades? Bom, é engraçado, porque eu trabalho com imigração há muitos e muitos anos, mas o entretenimento, né, aquela parte de imigração e entretenimento, foi por causa de dois clientes que me apresentaram algumas pessoas famosas e outras foram recomendando, e assim virou uma bola de neve e estamos aqui hoje. Mas foi bem orgânico, sabe? Não foi uma coisa que eu corri atrás, foi uma coisa que foi trabalho duro, entregar o trabalho, fazer aquela coisa com amor, com carinho, e hoje em dia deu esse retorno, mas é o resultado de muito esforço, muita confiança também, porque pessoas que não me conheciam e foram me apresentando, e é uma coisa bem orgânica, foi bem legal. Foi bem não, está sendo bem legal. Que legal, parabéns. Olha, doutora Flávia, a cor, eu gostaria de saber, afeta na hora de tirar um visto americano? Olha, essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Claro que não é uma coisa aberta, que todo mundo fala, tem as estatísticas ou dados, mas é uma coisa que eu levo em consideração na hora de preparar os meus clientes para entrevistas consulares, para uma entrevista do Green Card, o que seja, qualquer assunto relacionado a vistos e imigração, eu sempre levo esse fator em consideração, porque é uma realidade, certo? É uma realidade que a gente vive, a gente não pode ignorar. Não estou falando, querendo criar uma situação ou uma causa aqui, simplesmente um fato, certo? Então, quando eu falo para o meu cliente latino, ou meu cliente negro, ou uma pessoa como eu falo, olha, você se arruma melhor, você fale melhor, você se apresente melhor, porque a expectativa, infelizmente, às vezes são contraditórias com a intenção de ter um visto aprovado. Então, eu sempre levo em consideração, infelizmente, porque é uma realidade da sociedade, da vida que a gente vive hoje em dia. Em toda a sociedade isso acontece, não só, né, nos Estados Unidos, como você está falando, mas na Com Europa, certeza. também aqui no Brasil pode acontecer também. E eu tenho um fato bem, assim, interessante que já aconteceu comigo, que a gente foi trocar uma passagem, né, na Air France, na França mesmo. A gente estava ali no aeroporto e meu marido foi na frente. E ele tinha voltado de uma viagem de moto e estava assim com a barba sem fazer, com a roupa toda desdeixada. E eu já tava mais arrumada porque vim recebê-lo ali no aeroporto. E aí ele foi tentar trocar a passagem. Para ele, falaram que era uma fortuna e que não tinha jeito de trocar. Não sei o que aconteceu. Quando eu cheguei, eu estava mais arrumadinha. Aí, não, a taxa era bem menor e eu consegui trocar o voo. Então, assim, tem algo. Eu acho que a vestimenta, não sei se é para todas as pessoas, isso é claro, mas em alguns lugares faz diferença, sim, por incrível que pareça. Não deveria nem existir isso também, né? Mas é verdade, são coisas pequenas, e por isso que eu falo, não é falar, criar uma causa sobre a situação, mas é uma realidade. A Sim. apresentação, a maneira de se portar, a maneira de se apresentar, de como falar com um oficial consular, isso te dá credibilidade, você olhar a pessoa no olho, está bem vestido, é respeito também, né? Você Sem está dúvida. perante um oficial consular, um oficial de imigração, é uma pessoa que tem um cargo de poder. Então a gente tem que se preparar de acordo. E isso, às vezes, uma pessoa que não está acostumado a colocar um blazer ou um terno, uma roupa um pouquinho mais formal, tem que se adaptar, porque é a realidade.
Sem dúvida. Doutora Flávia, você acredita que nos Estados Unidos existe a mobilidade social, falando também dessa questão, só para a gente comentar um pouco sobre a vida aí? Ai, com certeza, eu sou o exemplo disso. Eu sou o exemplo disso. Gente, eu vim de ser ilegal nesse país. Depois, eu fiquei num abrigo como uma criança de 15 dias de idade, certo? Não tinha onde morar. E hoje em dia eu sou uma profissional com doutorado, com a minha casa própria e a minha família. Então, eu vim de uma coisa, como você disse no começo da introdução, da abaixo da linha da pobreza, hoje em dia ter uma qualidade de vida que talvez não fosse tão fácil eu ter no Brasil, porque aqui, do momento que você tem a oportunidade de sair daquela situação, existem caminhos, existem programas, existem maneiras de você sair daquele buraco e crescer. Então, eu sou o exemplo que sim, não importa a sua cor, a sua idade, a sua religião, a sua opinião política, o time de futebol que você torce, tá? Não importa, o que importa é a sua determinação. Se você for determinado, esse país é maravilhoso nesse ponto. Você Olha, pode ser da desabrigada a pessoa que tem doutorado e tem o seu próprio escritório. Então, eu não estou falando, gente, peguem suas malas e venham para os Estados Unidos, porque tem problemas aqui também, e tem que ser feito da maneira legal. Ninguém quer ficar aqui como eu fiquei, sem documentação. Certo? Eu não estou julgando quem não está aqui sem documentos, porque eu já tive nessa situação de não ter documentos. Então, não é uma questão de julgamento, mas sim de não quero que as pessoas passem o perrengue que eu passei por aqui. olha, a sua história é muito linda. Quando você fala, eu até arrepio. Eu sinto muito orgulho de falar com pessoas como você, que enfrentaram toda essa discriminação, né? Enfrentaram problemas também, mas conseguiram chegar e mostrar aí que são muito capazes, né? Olha, agora a gente fala sobre essa questão da discriminação com latinos para tirar o visto. Ela existe ou não? Então, aqui nos Estados Unidos é tão estranho, né? Então, você tem o afro-latino, você tem o asiático lá americano, você tem. As pessoas são todas em caixinhas, né? Então, já começa o latino nascido aqui, americaníssimo, se define como latino. Então, o país em si já é formado numa estrutura onde essas diferenças são bem claras. Quando eu falo para você quem eu sou a Flávia brasileira, você é a Estela brasileira. Você não é a Estela cor tal, raça tal, etnia tal. Eu não sou a Flávia negra de tal etnia. Então, isso já faz uma grande diferença na própria denominação, como eles se ajustam na sociedade. Então, sim, existe um elemento até do próprio latino contra o americano. É muito engraçado, há facções aqui. É muito engraçado você ouvir como observadora e ouvir as conversas. As pessoas que nasceram aqui, mas são latinas, eles se diferenciam. Então, é uma coisa que é ambos os lados. Às vezes tem o racismo, sim, a diferenciação para o latino na hora da entrevista do visto ou qualquer outra coisa aqui, mas também tem o revés, certo? Porque o latino meio que se separa do americano, porque cada grupo, o asiático americano, o negro americano, e assim sucessivamente. Então, eu sei que é uma resposta bem longa aqui a sua pergunta, mas é que é um assunto tão complexo em relação a isso, mas sim, o latino, se você tem a etnia, o rosto, você é, entre aspas, pobre. Então, e assim vai sucessivamente, sabe? É complicado, é muito complicado. Ou eles colocam você numa caixinha, certo? Voltando ao negro, você é o jogador de futebol, você é o pagodeiro, o latino é ok, você é dono de uma agência de limpeza. Então é sempre dentro também dos estereótipos que as pessoas têm aquela percepção de que você, se você se deu bem na vida, tem que ter algum motivo que não é o tradicional, vamos dizer assim. Sem dúvida. Então, sim, existe. E agora, para a gente fechar, existem várias formas de conseguir, né, o tão sonhado visto americano. A gente sabe que é complexo, mas não é impossível, né? Qual seria o primeiro passo? Olha, lá em 1900 e bolinha, quando eu comecei a minha pesquisa para vir para os Estados Unidos, não tinha Facebook,
não tinha YouTube, não tinha internet do jeito que é hoje. Então, mas eu sempre procurei, eu sempre pesquisei bastante, certo? E, gente, não é impossível. Eu estou aqui, eu também sou exemplo disso. Eu venho de uma família super humilde no Brasil, super simples. A minha primeira viagem de avião foi para cá, para os Estados Unidos. Então, gente, tem esperança, tá? Tem esperança. E qual é o primeiro passo? O primeiro passo é pesquisa, informação. A questão da internet hoje em dia, eu tenho uma relação de amor e ódio, porque o amor, porque eu acesso a informação, está lá. Por outro lado, também tem um pouco de ódio, porque às vezes as informações são enganosas ou passam uma imagem do que não é. Então, é assim, ok, essa informação parece muito boa, parece bom demais para ser verdade, pesquise, procure na internet, procure um profissional. Não é, se você fala assim, eu quero ir de estudante, procure uma agência, certo, que vai te ajudar. Você quer migrar mesmo, você quer vir trabalhar, procure um profissional de imigração, um advogado, alguém com uma licença. Procure essa pessoa na internet também. O bom aqui é tudo muito público. Se tem reclamação do meu negócio, está lá na internet. Se o advogado teve uma repreensão pela ordem dos advogados, está lá. A agência não tem uma boa reputação. Então, a informação é tudo, gente. Informação, pesquisa é o primeiro passo. Uma coisa que eu não gosto de ver é quando as pessoas vêm para cá e caem de paraquedas, não tem a mínima ideia, não tem uma noção, não tem uma estrutura para começar uma vida no exterior. Então, a resposta é pesquisa. Tá certo, doutora Flávia. Eu ficaria aqui horas conversando com você. Você disse que fica nervosa nas entrevistas, mas fala muito bem. Olha, parabéns por tudo que você conquistou, principalmente sendo uma advogada aí de renome nos Estados Unidos. A gente fica muito orgulhoso de você ser brasileira e também de participar aqui com a gente falando tão bem. Espero que você volte outras vezes. Muito obrigada pelo convite e é um orgulho representar o meu país aqui. Eu tenho orgulho de falar que sou brasileira, falo meu nome completo, sim, para todo mundo e é um prazer estar aqui. Obrigada. Obrigada, Flávia. Até uma próxima.